Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos cada criança que aqui está diante da Tua presença. Libere a palavra do Senhor, libere, Senhor, a unção. Pai, protege, livra de todo mal, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, Senhor, abençoa os professores nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. As crianças, devagar, para não machucar, pode subir na sua sala. Eu quero usar aqui uns 2 textos para iniciar essa palavra. Primeiramente, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 15. Diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Então, aquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Ainda Efésios capítulo 1, versículo 22, diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Novamente. Agora eu gostaria que você abrisse em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservamos firme a nossa confissão. Eu quero usar esses três textos para iniciar essa palavra. Depois nós vamos falar alguma coisa sobre eles. Então, nós vamos orar agora neste momento. Senhor Jesus, nós te louvamos. Pedimos, Senhor, a tua graça, a tua proteção, o teu livramento, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar tocando em nosso coração. Pai, mas, Senhor, vendando, Senhor, tirando a venda dos nossos corações, para que nós possamos compreender a tua palavra. Pai amado, Senhor, teu Espírito que fala, Senhor, venha falar através, ó Pai, desta palavra agora, aos corações que aqui estão, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, e amém, e amém. Há muito tempo tive uma revelação diferente de como olhar a igreja. Cuidar bem, cuidado de cada pessoa. Aprendi muito e estou aprendendo ainda muito. Tenho novas direções para a minha vida e tenho novas direções também para a igreja, porque a palavra do Senhor diz que ela se renove a cada manhã, a cada tempo. Tem mais ou menos uns 6 meses que aprendi a abençoar a igreja como ovelha e não como prédio ou 4 paredes, liberando palavras de prosperidade. Não que eu não soubesse que a igreja são as pessoas, mas claro que eu sabia sim e sei, e desde o princípio, desde criança, aprendi que a igreja são as pessoas e não o prédio, não as 4 paredes. E os versículos que nós lemos fala que Jesus, ele é a cabeça. Jesus, ele é a cabeça. E nós somos as ovelhas, nós somos os membros do corpo. Então, nesse período, eu passei a ver diferente. Em todo tempo, eu sabia que a igreja não é as 4 paredes, não é o prédio, não é isso que você está vendo. Mas igrejas são as pessoas. Mas às vezes nós visualizamos igreja como prédio, como 4 paredes, e não como as pessoas. Então muitas pessoas e pastores abençoam a igreja como se fosse 4 paredes
como se fosse 4 paredes. Existem prédios, paredes que são muito abençoadas. Existem paredes de igrejas que são muito abençoadas, porque as pessoas têm essa visão. Mesmo sabendo que a igreja, ela é as pessoas. Às vezes na mente já está condicionado que a igreja é o prédio e não as pessoas que nela contém ali. Por exemplo, pastores que querem que a igreja seja próspera. A visão da igreja sendo a empresa, a associação e não as pessoas. Até mesmo tem uma determinada pessoa na igreja que não corresponde aos caráteres, ao padrão cristão. Então ele diz: Senhor, abençoa a igreja com uma visão de bênção para associação, mas a igreja fosse realmente as 4 paredes e não em si as pessoas. Existem sim essas pessoas. E às vezes, muitas das vezes, as pessoas da igreja falam: Senhor, abençoa a igreja, mas com uma única visão: associação. Abençoa a associação, ou abençoa o prédio, e não abençoa as pessoas. Então, como se de repente aquela pessoa que não tem um bom testemunho, aquela pessoa que não tem um bom caráter, nós falamos: não, ela não é merecedora da bênção. Ela não é merecedora de receber a bênção de Deus. Então o Senhor abençoa a igreja, mas menos aquela pessoa. A palavra de Deus não nos fala isso. Nós temos a abençoar tanto um quanto o outro, independente do caráter desta pessoa. Independente se esta pessoa ela é boa, se ela é ruim. Independente se esta pessoa ela cumpre com os propósitos do Senhor ou não cumpre com os propósitos do Senhor. A nossa função não é de juiz, a nossa função é de abençoadores. Porque a palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 12, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, dentro desta ideia, dentro desta visão, nós precisamos abençoar, porque à medida que nós abençoamos, nós somos abençoados, amém? Eu vi resultado neste período em que eu pratiquei todas estas coisas. Eu vi resultado nesse período. Praticamente todos que estão aqui estão empregados. Praticamente todos estão empregados. Eu vi assim um progresso muito grande, depois que eu passei a olhar: Senhor, parei de falar, Senhor, abençoa a igreja, mas olhando para um lado, abençoa as ovelhas, abençoa as pessoas que aqui estão, passando na minha mente a visão de cada pessoa, tendo uma visão, tendo uma imagem de cada um que aqui está. Senhor, abençoa essa ovelha, abençoa esta ovelha, abençoa esta ovelha. Então, por causa dessa palavra liberada na vida dos irmãos, eu vi muito resultado. Por causa dessa palavra liberada na vida da igreja, eu vi muito resultado. Eu vi nesse período de aproximadamente 6 meses, as pessoas sendo empregados, as pessoas recebendo o seu emprego, a pessoa recebendo o seu salário, recebendo aumento, e aí vai pela frente. Às vezes nós vimos alguns assim, triste por causa da falta do emprego, mas nós voltamos à palavra de Deus, como nos diz em Hebreus 4:14, permanecendo firme na nossa confissão. Senhor, continua abençoando durante as nossas orações aqui na igreja, durante as nossas orações nas madrugadas, durante as orações que nós fazemos para a igreja. Porque a palavra do Senhor também nos diz, em Hebreus capítulo 13, versículo 17, nos diz assim: obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois vela por sua alma. Então o que nos fala aqui?
porque os seus guias, os seus pastores, precisam velar pela sua alma, como quem deve prestar conta, para que foram isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então nós temos sobre o nosso ombro a responsabilidade, como líderes, como pastores, abençoar e não amaldiçoar. Esta é a nossa responsabilidade, e é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós estamos liberando sobre a igreja, e nós vimos um resultado enorme, nós vimos um resultado maravilhoso em todas as vidas dos irmãos. Mas quando nós dissemos, Deus abençoa estas ovelhas, tem uma visão de bênçãos financeiras, um bom emprego, um bom salário. Sim, isso está incluído em todas essas bênçãos liberadas por nós, pela vida de cada um. Um bom emprego, um bom salário. O melhor emprego, o melhor salário, um aumento salarial. Está incluído tudo isso. Mas nós não podemos só visar o lado financeiro desta bênção, mas como nós também estamos com a visão da bênção espiritual, a bênção emocional e a bênção física também, vendo e liberando sobre os irmãos a bênção física, a bênção espiritual e a bênção emocional. Então, nós também vimos resultado, irmãos crescendo espiritualmente, irmãos também se crescendo emocionalmente, se libertando emocionalmente, sendo abençoado emocionalmente, e também irmãos sendo curados no seu físico, nas nossas campanhas de sextas-feiras, nas nossas orações aqui aos domingos, em nossas reuniões, nas nossas campanhas, onde você traz o seu projeto, onde você recebe uma oração. Então nós vemos as curas sobre os irmãos. Nós vemos a bênção emocional, nós vemos a bênção espiritual também. O que nós temos aprendido nesses dias, no discipulado, é a confissão das promessas. É confessar as promessas. Isso nós temos aprendido durante o nosso discipulado. Pelo menos o discipulado masculino aí. Que fé é acreditar na promessa. Eu quero que você preste bem atenção para que você compreenda isso. Que fé é acreditar na promessa. Por exemplo, Tiago 5:15. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Isto é uma promessa de cura. Isto é uma promessa de cura. A oração da fé, ela salva, ela cura, ela salvará o enfermo. A oração da fé. Isso é uma promessa. Salmo 91:10 nos fala: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Talvez esse versículo nos encaixe em várias áreas, tanto na área espiritual, emocional, física e profissional. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. É uma promessa. Por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornastes rico. Isto é uma promessa de prosperidade, para que nós sejamos prósperos. Então eu vou acreditar nessa promessa. Então eu quero acreditar nessa promessa de que aquilo que a Bíblia falou para mim como promessa é para mim. Então eu vou acreditar nisso. Então a fé, o que é a fé? A fé é você olhar para as promessas de prosperidade. 2 Coríntios
8, 9. Pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse rico. Então, quando eu olho para essa promessa de prosperidade, eu digo, eu creio nela, eu creio nessa promessa, eu acredito nessa promessa, eu tenho certeza que essa promessa, ela vai vir sobre a minha vida, e eu vou tomar posse dessa promessa, e como se diz, o Senhor Jesus Cristo se fez pobre, para que eu fosse rico, então eu vou ser rico. Então eu acredito nessa promessa, eu creio nessa promessa. Então, como se fosse, é você olhar para a promessa de cura. Isaías 53, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido. É você olhar para essa promessa de cura e dizer, eu tenho certeza que isso vai acontecer na minha vida. Existe uma promessa de cura, porque a palavra de Deus me disse, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si na cruz do Calvário, e a palavra de Deus me diz isso, eu creio nisso, eu pego isso para a minha vida, a palavra de cura. E também é você olhar também para a promessa de bênção emocional. Quando diz em Gálatas 5, 22, que fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Então é você olhar para essa promessa na sua vida emocional e dizer, essa promessa, ela existe, ela é para mim. Eu creio nessa promessa, eu pego ela para mim. Agora eu vou ter paz, agora eu vou ter amor, eu vou ter alegria, eu vou ter longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, eu vou ter mansidão, eu vou ter domínio próprio na minha vida, porque é uma promessa emocional para a minha vida. É você olhar também para a promessa de bênção espiritual para a sua vida. Jeremias capítulo 1, versículo 5, e diz assim, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. É você olhar para essa promessa e dizer, Senhor, o Senhor, antes que eu viesse neste mundo, o Senhor já sabia da minha existência. O Senhor já conhecia a minha existência, e o Senhor sabia que eu seria um profeta às nações. Eu creio nessa promessa, eu quero ela para mim, eu tomo posse dela para a minha vida. Então você apanha essa promessa para você. Isso é fé. Você vê as promessas na Bíblia, acreditar nelas e pegá-las para você. Amém? Então nós temos o quê? Palavras são sementes. Diga comigo, palavras são sementes. Mais uma vez, palavras são sementes. Palavras são sementes. Meus irmãos, palavras é semente. Toda a sua palavra, tudo o que você fala é uma semente. Palavra confessada são semente plantada. Diga comigo, palavra confessada é semente plantada. Mais uma vez você diz comigo, palavra confessada é semente plantada. Então toda vez que você confesse uma palavra, toda vez que você libere uma palavra, é uma semente plantada. Amém? Amém. Então, palavras são sementes, palavras confessadas é uma semente plantada. Confissão repetida é semente regada. Fala comigo, confissão repetida é semente regada. Então eu quero repetir para você, palavras são sementes, palavras confessadas são sementes plantadas, confissão repetida é semente regada. Então eu quero fazer algumas perguntas para você. Qual tem sido a sua semente nesses dias? Qual tem sido a sua semente esses dias? O que você tem plantado nestes dias? E o que você tem regado durante esses dias? Quais são as suas palavras?
Quais são o tipo de semente que você tem lançado? Eu quero que você abra sua Bíblia em Tiago. Tiago capítulo 3, versículo... Vamos ver o primeiro versículo, Tiago 3, o primeiro versículo fala assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo? Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então esse versículo 2 nos fala assim: se aquele, que não tropeçar no falar, aquele que não tropeçar no falar, ele é varão perfeito, capaz de governar todo o seu corpo. Ora, se põe o freio na boca dos cavalos para nos abençoarem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes, batidos de risos ventos por um pequeno leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Sede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo em chamas do inferno. Então nós temos um órgão dentro de nós que é terrível, que é a nossa língua. Esse texto nós já lemos ele várias vezes na igreja, e estou lendo novamente ele. Para nós sermos mais abençoados, diga comigo assim: a minha última confissão destrói a primeira. Fala para quem está do seu lado: a sua última confissão destrói a primeira. Então, meus irmãos, aqui esse texto de Tiago, ele nos fala: tome cuidado com sua língua. Toma cuidado com suas palavras. As suas palavras são sementes. Faladas são sementes plantadas. Repetidas são sementes regadas. Se você governa a sua língua, se você cuide da sua língua, então todo o seu corpo é uma bênção. Então toda a sua vida é uma bênção. Versículo 7 fala assim: pois toda espécie de feras e aves, de répteis e de seres marinhos se domam e têm sido domadas pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontínuo, carregado de veneno mortífero. Veja só o que nós carregamos conosco. Veja só o que nós carregamos conosco. Meus irmãos, nós precisamos, para que as promessas de Deus cumprem na nossa vida, melhor, mais. Não só depende dos seus líderes, como nós lemos em Hebreus capítulo 13, versículo 17, se não me engano. Não depende simplesmente do seu líder, depende também de você. Lá nos fala para que os seus líderes, eles velam por você, eles têm cuidado de você, porque eles têm que prestar conta da sua vida. Eles têm que prestar conta da sua vida. Mas se os seus líderes começam a orar por você, abençoar você, liberar a palavra de bênção sobre a sua vida, e você liberando palavras de maldição sobre você, a gente não aguenta. Nós não damos conta. E outra coisa, a sua palavra tem mais poder para você do que eu acredito que a minha palavra para você. Porque se eu libero uma bênção para você e você libera maldição para você, então, meu irmão, você quer maldição. Você quer maldição. É você que quer maldição. Provérbios 18, 21 fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto.
O que bem utiliza, come do seu fruto. Então, a sua língua, sendo este órgão tão perigoso, veneno mortífero, como diz a palavra de Deus, nós precisamos dominá-la. Nós precisamos cuidar dela. Quantas pessoas profetizam coisas más sobre o seu salário? Quantas pessoas profetizam coisas más sobre o seu salário? Dizendo assim, esta miséria de salário. Eu já vi muitos falando isso, esta miséria de salário. Meu irmão, se você que trabalhou um mês, 30 dias, recebeu o seu salário e chegou e falou essa miséria de salário, imagina o que nós podemos falar. O que nós podemos falar, o que nós podemos dizer para você? Quantas pessoas profetizam coisas ruins sobre o seu emprego, essa porcaria de emprego, essa merda de emprego. Se você libera uma palavra dessa para o seu emprego, o que nós podemos fazer por você? O que nós podemos fazer por você pelo seu salário, pelo seu emprego? Nós não podemos fazer mais nada. Quantas pessoas profetizam coisas más sobre a sua própria igreja? Profetiza coisas más sobre a sua própria igreja, mas com aquela visão que a igreja como uma associação e não como ovelhas, sendo que ela faz parte dessa mesma igreja que liberou a coisa ruim. Então a pessoa fala assim, a igreja minha não presta. Ah, essa igreja não presta. Quem é a igreja, irmão? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Então quem é que não presta? É eu, o que liberou a palavra. Ah, mas essa igreja não presta. Então eu estou falando assim, eu não presto. Porque a igreja sou eu. A igreja sou eu, e não os quatro paredes. Ah, eu não gosto daquela igreja. Você não gosta de você. Porque você é a igreja. Não é a igreja. Não é as quatro paredes. Não são as quatro paredes. Então a pessoa está sujeita à maldição da sua própria língua, liberando sobre a sua própria vida. Está sujeito sobre a palavra de maldição sobre a sua própria língua, confessando coisas ruins sobre a sua própria língua. A última confissão destrói a primeira. A última confissão destrói a primeira. Por isso que seja a última as coisas boas. Que seja a última a melhor na sua vida. Então o que nós vamos fazer? Procure promessas que traz base ao seu pedido, à sua vida. Tire uma xerox e começa a declarar isso na sua vida. No emprego, no seu EDM, na sua igreja, na sua família, em tudo que você tem. Tudo que você tem. Procure as promessas. Comece a declarar na sua vida. Comece a declarar na sua família. Em tudo que você tem, na sua casa, na esposa, conserva firme a sua confissão de que Deus te abençoou, de que Deus é a bênção na sua vida, que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, tanto elas bênçãos de prosperidade, como bênçãos emocionais, como bênçãos espirituais, como bênçãos... Você vai dizer comigo assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de minhas necessidades. Porque o Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que eu tornasse rico. Está escrito que se eu guardar os mandamentos do Senhor, o Senhor virá em mim, e me alcançará, e me dará todas essas bênçãos. Bendito serei na cidade, bendito serei no campo, bendito o fruto do meu ventre, bendito o fruto da minha terra, o fruto dos meus animais,
as crias das minhas vacas, as minhas ovelhas. Bendito seja a minha amassadeira. Bendito serei ao entrares. Bendito serei ao saíres. O Senhor fará que seja derrotado na minha presença todos os meus inimigos que se levantaram contra mim. Por um caminho virão contra mim, mas por 7 caminhos fugirão da minha presença. O Senhor determinará que as bênçãos estejam nos meus celeiros, e em tudo que eu colocar as mãos, o Senhor me abençoará na terra que Ele prometeu. O Senhor constituirá para mim um povo santo, como jurou em tudo. Os povos da terra me reconhecerão. O Senhor me dará abundância de bens no fruto do meu ventre, no fruto dos meus animais, no fruto do meu solo, na terra que o Senhor prometeu aos meus pais. O Senhor me abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à minha terra, o meu tempo, e para abençoar todas as obras de minhas mãos. Emprestarei a muitos, portanto eu não pedirei emprestado. O Senhor me colocará por cabeça e não por cauda, e só estarei em cima e não embaixo. Eu honro o Senhor com as primícias de toda a minha renda. Por isso se encherão fartamente os meus celeiros, e transbordarão de vinho os meus lagares. Eu trago os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento nela. Por isso o Senhor dos exércitos abrirá as janelas do céu e derramará em mim bênçãos sem medida. A minha vide no campo não será estéril, diz o Senhor, mas eu serei chamado sacerdote do Senhor, e me chamarão ministro de meu Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória me gloriarei. Em lugar da minha vergonha, terei dupla honra. Em lugar da minha afronta, me exaltarei na tua herança. Por isso na minha terra possuirei o dobro, e terei perpétua alegria. A minha posteridade será conhecida entre as nações, e os meus descendentes entre os povos. Todos quanto me virem, me reconhecerão como família bendita do Senhor. Eu alegro e me regozijo no Senhor, meu Deus, porque Ele me dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As minhas eiras se encherão de vinho, e os meus lagares transbordarão de vinho e óleo. Restituir-me-á os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor, pelo cortador. Comereis abundantemente, e me fartareis, e louvareis o Senhor meu Deus. E eu jamais serei envergonhado. Em tudo que eu pedir, vou receber. Tudo que eu bater, vai se abrir. Tudo que eu buscar, vou achar. Eu permaneço nas palavras do Senhor, e elas permanecem em mim. Por isso pedirei o que eu quiser,
e me será feito. O Senhor fará prosperar os meus caminhos. Busquei o Senhor meu Deus, e Ele me fez prosperar. Os impossíveis dos homens são possíveis tudo que eu peço ou penso, em nome de Jesus. Isso são promessas só de prosperidade. Promessas de cura. Nenhuma enfermidade virá sobre mim, diga. Das que vieram sobre o Egito. Ele é quem perdoa todas as minhas iniquidades. É Ele quem sara todas as minhas enfermidades. Enviou-me a sua palavra e me sarou e me livrou do que era mortal. Certamente Ele tomou sobre si as minhas enfermidades, as minhas dores, levou sobre si, e eu reputava por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas minhas transgressões e moído pelas minhas iniquidades. E o castigo que me traz coisa mortífera não me causará mal. E se ponho a mão sobre enfermos, eles ficarão curados. O Senhor me enviou a cura das enfermidades. A oração da fé salva o enfermo, e o Senhor levanta. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e será para sempre. Essas são declarações de cura. Agora, declarações na sua vida espiritual. Eu tenho um coração novo. E dentro de mim, um espírito novo. Tirarei de mim o meu coração de pedra e colocarei em mim o coração de carne. Se eu confessar os meus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os meus pecados e purificar de toda injustiça. Ora, se eu, que sou mau, sei dar boas dádivas aos meus livramentos, e de sorte que eu posso suportar. Não fui eu quem escolhi Jesus, mas foi Ele quem me escolheu e me designou para que eu dê fruto. Antes que eu fosse formado no ventre de minha mãe, Ele me escolheu e me designou profeta às nações. Bendito o Deus e Pai de meu Senhor Jesus Cristo, que me tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões espirituais, em Cristo Jesus. Isso são declarações espirituais para a sua vida espiritual. Agora, para a sua declaração da sua vida emocional. Eu tenho os frutos do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Busquei ao Senhor. São muitas promessas, né? São muitas promessas. Estão aqui. E eu vou dar para vocês, se vocês quiserem. Gostaria que, mais uma vez, você ficasse de pé agora. E eu quero abençoá-lo em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, são inúmeras as promessas. Estou copiando, colocando na primeira pessoa. Então você pode estar pegando esse papel. Não agora, mas depois você pega comigo, que
porque eu só tenho um. E você vai estar declarando: eu tenho ele, para que você disciplina a sua vida. Então você carrega esse papel dentro da sua mochila, dentro da sua bolsa, dentro do batom, dentro da maquiagem, dentro de tudo quanto é coisa, dentro da blusa, dentro da caixa de ferramenta. Suprir em Cristo Jesus cada uma de suas necessidades, porque o Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre para que você se tornasse rico. Eu declaro na sua vida que está escrito que se você guardar os mandamentos do Senhor, virá e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito no fruto do seu ventre, bendito o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e de suas ovelhas. Bendito o cesto e a sua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor fará que seja derrotado na tua presença os inimigos que se levantaram contra ti. Por um caminho sairão contra ti, virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirá da sua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e em tudo que você colocar a mão, o Senhor abençoará na terra que o Senhor deu a você. O Senhor constituirá para ti um povo santo, como jurou. Todos os povos da terra te reconhecerão. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, o fruto do teu solo, na terra que o Senhor prometeu aos seus pais. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar. Nunca será estéril, diz o Senhor, mas tu serás chamado sacerdote do Senhor, e te chamarão ministro do Senhor. Comerás as riquezas das nações, e na sua glória gloriareis. Em lugar da sua vergonha terá dupla honra, em lugar da tua afronta exaltará na sua herança. Por isso, na tua terra possuirá o dobro, e terás perpétua alegria. A tua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos te virem, te reconhecerão como família bendita do Senhor. Eu declaro na sua vida que alegra e te regozija no Senhor, seu Deus, porque Ele te dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã, a serôdia. A sua eira se encherão de vinhos, e os seus lagares transbordarão de vinho e óleo. Restituirás os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador. Comerás abundantemente e te fartarás, e louvará o Senhor, o teu Deus, e você jamais será envergonhado. Em tudo que você pedir, vai receber. Tudo que você buscar, vai achar. Tudo que você bater, vai abrir. Eu declaro na sua vida que você permanece na palavra do Senhor, e elas permanecem em você. Por isso você vai pedir tudo que você quiser e será feito. O Senhor te fará prosperar o teu caminho. Eu declaro na sua vida que você busca o Senhor Deus, e Ele te fará prosperar. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus e na sua vida. Você, porém, é raça eleita, sacerdote real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. O meu Deus, segundo a riqueza, o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pedir ou tudo que você pensar. Eu declaro na sua vida que nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que vieram no Egito. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, é Ele quem sara todas as suas enfermidades. Enviou-te a sua palavra e te sarou e te livrou do que era mortal. Certamente Ele tomou sobre si as suas enfermidades, as suas dores, levou sobre si, e você reputava por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas suas transgressões
e moídos pelas suas iniquidades. O castigo que te traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras você foi sarado. Eis que ele te trará a saúde e cura, e te sarará, porque ele te restituirá a saúde e te curará as suas chagas. Estes sinais vão te acompanhar-te, porque eu creio em o nome do Senhor, expulsará demônios, falará em novas línguas, pegará em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não te causará nenhum mal, e se puser as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. O Senhor te enviou a curar enfermos. Você cura enfermos, você ressuscita mortos, você expulsa demônios. A oração da fé salva o enfermo, e o Senhor levanta, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão, você será perdoado e curado. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Jesus Cristo, ontem, hoje, o mesmo, e será para sempre. Eu declaro na sua vida que você tem um coração novo, e dentro de ti há um espírito novo. Tirarás de ti o seu coração de pedra, e colocarás em ti um coração de carne. Se você confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de toda injustiça. Ora, se você é mau e sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial te dará o Espírito Santo a você. Porém, você necessita de sabedoria, peça a Deus, que a ti te dá liberadamente, e nada te impropera, e ser-te-á concedido. Não, o Senhor te escolheu e designou você profeta às nações. Bendito o Deus e Pai de teu Senhor Jesus Cristo, que te tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais na região celeste, em Cristo Jesus. Eu declaro na sua vida que você tem o fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Você buscou ao Senhor, Ele te achou e livrou-te dos teus temores. Tu te conservas na perfeita paz. O meu Deus, o mesmo Deus da paz, te santifica em tudo, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, em nome de Jesus Cristo. Diga assim: eu recebo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quantos foram abençoados? Glória a Deus. Nós estamos para encerrar o nosso culto, mas antes de encerrar, meus irmãos, vocês vão ver a diferença na sua vida. Creia nessas promessas. Pega essas promessas comigo. Pegam essas promessas comigo e declara na sua vida, todos os dias. E você vai ver grandes coisas acontecendo em você. Não canse de declarar. Não canse de declarar. Mas declare.